Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui hoje do Artigo em Foco, que eu vou falar para vocês um pouco sobre essa construção de um protocolo de revisão sistemática. O que é isso? O que é esse protocolo na prática? Como é que isso me ajuda no meu processo de estruturação científica? O que a revisão sistemática representa na prática para a gente durante esse processo? Bem, o protocolo de revisão sistemática muitas e muitas vezes é um entrave, sim. Por que é um entrave? Porque ele é um reflexo do método. Ele é um reflexo da parte que a gente tem muita dificuldade na hora de construir uma revisão sistemática. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que começar a aplicar. O que o protocolo representa na prática? Bem, mas vamos lá começar. Algumas pessoas me conhecem, outras não. Me chamo Ana Godoy e eu ensino vocês a tornar esse processo científico mais prático, mais objetivo e mais direto no dia a dia de vocês. Protocolo de revisão sistemática é o quê? É a antecipação daquilo que está por vir. Então, o protocolo é uma etapa muito importante dessa construção científica que envolve o nosso entendimento prático sobre o que eu vou fazer. Eu gosto de comparar o protocolo da revisão sistemática ao meu planejamento de pesquisa. Por que é interessante a gente começar a ter essa abertura e a ter essa clareza durante a minha construção científica? Porque o meu planejamento da pesquisa vai fazer com que minimize a possibilidade de viés, a possibilidade de distorção, ou seja, a possibilidade de ter uma informação que não é tão adequada assim. Então, o planejamento da pesquisa fortalece para a gente essa construção científica um pouquinho mais prática, um pouquinho mais objetiva, para que a gente consiga entender essas etapas. E quando a gente reduz viés, a gente produz metodologicamente um trabalho melhor. E quando também a gente reduz viés, a gente tem uma tendência a ter resultados mais consistentes. Então, o protocolo de pesquisa, quando a gente pensa em revisão sistemática, é o quê? É pensar nas etapas. Em cada etapa, cada construção que eu faço dentro da minha revisão sistemática, eu imaginar como eu posso minimizar a distorção disso. Então, um passo muito importante é que toda revisão sistemática ela precisa obrigatoriamente ter um protocolo. Não podemos passar por um processo de construção da revisão sistemática sem ter um protocolo estabelecido. Por que, gente, precisa ter esse protocolo? E esse protocolo precisa ser público, para que qualquer pessoa tenha clareza das etapas, qualquer pessoa entenda o que você construiu, qualquer pessoa possa replicar sua revisão sistemática. Então, quando eu tenho um protocolo que ele é suficientemente transparente, aumenta a credibilidade da informação científica. Então, é parte do processo de avaliação da qualidade metodológica de uma revisão sistemática o protocolo prévio. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu participo de uma banca ou que eu vou dar algum tipo de parecer para qualquer revista em relação à revisão sistemática, eu cobro o protocolo e que o protocolo esteja atualizado e que seja uma cópia fiel do que eu vejo no método, que é o planejamento da minha pesquisa. Então, a gente já começa a pensar a importância do protocolo de pesquisa, a importância da construção científica a partir dessa ótica, da possibilidade de replicar. Existem inúmeras plataformas hoje que nós podemos cadastrar esses protocolos e existe uma alternativa que é a alternativa de você também, além de cadastrar o protocolo, publicar esse protocolo. Tem sido um passo valorizado pela ciência da publicação, por quê? Para você garantir ali
aquela qualidade da informação, aquele processo da informação que você planejou, que você construiu, que você pretende executar, tá? Então, trazendo para o mundo mais prático do protocolo, ele envolve o quê? Ele envolve todas as partes que antecipam a sessão de resultados, tá? Eu digo partes práticas, porque a introdução é uma parte que antecipa a sessão de resultados. Não, mas você não precisa colocar a introdução no seu protocolo quando a gente está falando de registros e cadastros em plataformas, tá? Agora, se você for publicar em forma de artigo, vai precisar de uma introdução, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? A gente precisa da estruturação prática da sua pergunta. Então, o primeiro ponto é: tenha uma pergunta suficientemente clara. Tenha uma pergunta que seja direta para aquilo que eu preciso. Tenha uma pergunta que seja aquela que expressa de maneira prática o PICO, PECO, PVO, PIR, enfim, o que você for utilizar como acrônimo básico. Então, quando você pensa no protocolo da sua revisão sistemática, você está lembrando da sua pergunta de investigação como ponto de partida. Se você não estabelece isso como ponto de partida, se você não estabelece isso como ponto-chave dessa construção científica, você não vai conseguir entender de fato quais são as etapas subsequentes. Por quê? Tem elementos dentro do protocolo que estão conectados diretamente com a sua pergunta. Então, você precisa ter uma pergunta de pesquisa clara, que vai expressar o seu objetivo, a sua hipótese, que vai expressar, inclusive, como você vai conduzir a sua análise de dados. Então, o protocolo de pesquisa ele é bem interessante que seja feito e aplicado conforme essa lógica, partindo da pergunta. O segundo ponto do protocolo de pesquisa é a estruturação do método. Por quê? Do método de uma revisão sistemática. Hoje existem vários guias. Você pode entrar no guia da colaboração Cochrane, tem o guia do Instituto Joanna Briggs, tem o próprio guia do Ministério da Saúde, que se apoia nesses outros guias, inclusive da colaboração Cochrane, para poder fazer essa construção. Mas não adianta você se apoiar nos guias se você não compreende de forma prática o que isso quer dizer, o que isso quer trabalhar. Então, na revisão sistemática, eu preciso entender o meu protocolo, eu preciso entender as etapas para poder fazer essa construção de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva. Tem uma pergunta aqui da Alcilene. Revisão de escopo é a mesma coisa de revisão sistemática? Não, não é a mesma coisa. Embora a revisão de escopo utilize etapas da revisão sistemática, porque a revisão sistemática é a revisão mãe dos métodos para a revisão. Tudo começa com essa construção da ideia de revisão sistemática. Embora ela seja a revisão de escopo siga algumas etapas, não é a mesma coisa. Tem elementos aí essenciais que fazem com que a gente tenha uma diferenciação prática, tá? Então, na revisão sistemática, quando eu penso no registro de protocolo, eu estou pensando na antecipação do que está por vir. E isso, gente, tem um problema quando você não tem clareza, que é a mudança do percurso. Então, você está aqui, num caminho, né? Você está na estrada, certo? Fazendo uma viagem. E aí você tem um mapa, que você tem que seguir um mapa. Você está ali, seguindo aquele mapa, seguindo o GPS. Mas, de repente, você fala, não, eu vou por aqui, ó, porque por aqui é mais perto. Eu sei que por aqui é mais perto. Eu tenho certeza que por aqui é mais perto. Só que as pessoas estão lá te acompanhando pelo mapa, com aquele caminho do mapa. E aí, se você sai do caminho, as pessoas começam a entender, será que essa pessoa se perdeu durante o meu processo, durante essa jornada? Para onde é que essa pessoa está indo? O que essa pessoa quis dizer? Porque ela saiu do GPS. Então, um protocolo de revisão sistemática, ele é o seu GPS que vai ser visto por outras pessoas. Se você sai do GPS,
o seu trabalho começa a perder pontuação na avaliação da qualidade metodológica. Então, se você pega uma ferramenta que diz que o protocolo precisa, como a ferramenta Amstar 2, que diz que o protocolo precisa ser à risca o que está descrito no seu método, e você sai disso, você já começa a rebaixar a sua revisão na qualidade metodológica. E quando você rebaixa a revisão, eu já não começo a acreditar na sua evidência científica. Então, as pessoas não dimensionam o tamanho disso quando eu estou pensando na criticidade dos dados, na informação científica produzida, naquilo que eu preciso trabalhar e praticar. Então, o protocolo, ele é parte do processo para garantir transparência. Você precisa ter esse protocolo em mãos, você precisa atualizar o protocolo. Todas as vezes que eu pego um artigo, que eu participo de uma banca, que eu pego um protocolo desatualizado, eu já vejo que o pesquisador não teve aquele cuidado de tornar isso transparente. Por quê? Você precisa, dentro desse protocolo, dizer a etapa que você está exatamente. Eu estou construindo uma estratégia de busca. Eu estou construindo, vamos supor, eu estou na fase de seleção dos títulos e resumos. Eu estou na fase de extração dos dados. Eu já estou na fase de publicação daquele artigo. Por que é importante isso? Porque hoje, quando eu vou conduzir minha revisão sistemática, pela primeira vez, eu vou lá na base de protocolos verificar como está o andamento de uma revisão, como essa revisão ela está sendo produzida, se ela tem um objetivo parecido com o da minha revisão, se ela vai ter ali um resultado parecido com o que eu quero, e além disso, se essa pessoa realmente está conduzindo uma revisão. Porque às vezes a pessoa colocou uma revisão lá em 2017, a gente está em 2021. Até hoje a revisão não foi publicada, eu vou fazer outra revisão. A pessoa não publicou, a revisão não trouxe o processo para frente, o que aconteceu? Eu vou buscar aquela revisão, vou ver se aquela revisão está publicada. Não está publicada, a gente tem que seguir o fluxo, a gente tem que avançar. Então, precisa ter esse cuidado de atualizar, porque outras pessoas podem querer fazer revisões sistemáticas a partir do que ela vê no protocolo, sendo que você deveria ter finalizado aquilo, deveria ter atualizado para aquela pessoa saber e você não fez. Então, essa parte de atualização do protocolo é importante. Então, quando eu atualizo o protocolo, eu mostro para o outro que eu estou fazendo aquilo. Eu sempre recebo perguntas da seguinte natureza. Eu já achei uma revisão sistemática do que eu quero. Interessante essa frase. Do que eu quero lá no protocolo, lá na base de protocolos. Que daqui a pouco eu falo para vocês sobre essa base. Eu já achei lá na minha base de protocolos exatamente o que eu quero. Eu falei, não, calma. Exatamente o que você quer? Peraí, vamos olhar isso. O que você quer? Abre o leque de opções. Como que essa pessoa aplicou, fez a sua estratégia de busca? Eu diria para você que 90% das pessoas constroem a estratégia de busca errada. Então, só dela construir uma estratégia de busca errada e ter um número restrito de bases de dados, por exemplo, já tem motivo para você conduzir outra revisão sistemática. Então, não caia nessa história de que eu só vou fazer revisão sistemática se por acaso já não tiver nada sobre aquele tema. A criticidade científica na hora de construir a sua revisão sistemática é importante. Eu não posso dizer que não vou fazer porque tem um protocolo ou tem uma revisão publicada. Porque se a revisão for de baixa qualidade, você não usa aquilo para nada. Então, todas as vezes que eu for verificar um protocolo, que eu for ver uma construção de uma revisão sistemática, que eu for aplicar o meu conhecimento prático disso, que eu for pensar, eu quero entender a revisão sistemática de uma maneira mais prática e assertiva, eu quero entender uma síntese de uma informação, eu preciso saber se o que tem ali minimamente é o que é exigido pelo método, é o que é exigido pela técnica,
para que a gente faça uma boa revisão sistemática. Então, se não tem isso, já abre espaço para você fazer uma revisão sistemática, mesmo que seja o objetivo que você está pensando. Então, a gente tem que sair do campo da visão limitada e expandir da visão crítica científica daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente vai fazer. Então, quando a gente pensa em evidência científica, a gente pensa em replicação, a gente pensa em reconstrução, a gente pensa em como que eu faço isso de uma forma diferente. Então, é uma caça ao tesouro. O que é a caça ao tesouro? Eu abro um protocolo, eu abro a revisão sistemática e vou procurar mesmo os problemas daquela revisão a ponto de não qualificar aquela evidência científica. Se eu abro isso e eu vejo em relação a esse ponto o que não se aplica, o que não faz e o que rebaixa a qualidade, eu já começo a perceber de uma maneira mais prática e objetiva que o planejamento é muito importante. Bem, e qual é um passo que eu preciso ter na construção também desse protocolo? Eu preciso acessar ferramentas que me ajudem a balizar isso. Então, o Prisma P. O que é o Prisma P? É uma ferramenta, um checklist do que é essencial na construção do seu protocolo. Então, você use o Prisma P na hora que você estiver construindo o seu protocolo de revisão sistemática. Por quê? Você vai conseguir ali ter um embasamento, ter um processo de construção científica mais claro para que você não esqueça etapas. Então quer dizer que com o protocolo eu tenho uma menor, com o Prisma P, eu tenho uma menor probabilidade de errar no meu protocolo? Tem, você tem uma menor probabilidade de errar. E isso é bom. Então, você pode ir dentro do site das ferramentas que hoje existem, o Equator, que é esse site, e você pode buscar a ferramenta, especialmente Prisma P, para construir o seu protocolo. Existem outras ferramentas? Sim, existem. Mas hoje a mais recomendada aí no meio do desenvolvimento de revisões temáticas é o Prisma P. A colaboração Cochrane, ela traz também muitas informações importantes sobre o seu protocolo. Mas a gente precisa materializar isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, tá? Então, quando eu penso no protocolo, eu tenho que lembrar o que é essencial. E aí a gente repassa pela construção do método de revisão sistemática. Estratégia de busca validada, gente. As pessoas têm o péssimo hábito de não validar suas estratégias de busca. Existem ferramentas para isso. Então, você precisa qualificar a sua estratégia de busca. Eu vou fazer aqui, eu acho que tá bom. Não. A estratégia de busca precisa passar pela avaliação crítica de outra pessoa. Esse é um processo de validação por expert, ou seja, por uma pessoa que tem mais experiência que você. Então, quando você pensa em validação de estratégia de busca, quando você pensa na construção da informação, você está pensando em quê? Está pensando em alguém com mais experiência. E não basta ser uma pessoa com experiência em bibliometria. Tem que ser uma pessoa que também entenda a linguagem da revisão sistemática. Por quê? Às vezes a pessoa não vai entender como se comunica essa construção dentro de uma revisão sistemática. Eu fico assim muito impressionada hoje, muito impressionada mesmo, com as pessoas que ensinam revisões sistemáticas hoje, que ensinam produção científica, que ensinam análise de dados, mas que não fazem isso. Isso é o que mais acontece hoje. A pessoa chega com muita propriedade para dizer assim, olha, a meta-análise, ela quer dizer isso, assim, assim, assim. E não entende a base de análise de dados. Não entende essa construção do passo 1. Então, para você entender meta-análise, você precisa entender, por exemplo, o que é medida de associação, o que é diferença média. Você precisa ir lá para o básico para isso. E as pessoas não entendem e estão aí ensinando a torta e direita.
Então, a sedimentação desse conhecimento é importante, porque no protocolo você vai conseguir entender com clareza o que é esse processo estatístico, o que é esse processo de construção da informação científica. Então, quando eu penso no protocolo, eu não posso deixar de lembrar dessa etapa. Como é que eu vou seguir cada ponto? Por exemplo, seleção de artigos de forma independente. Muita gente não sabe o que isso quer expressar. O que é essa questão da seleção independente? É cada pesquisador fazer isso de maneira cega. Eu não sei a sua resposta. Você não sabe a minha. E assim a gente vai seguir. Então, quando eu penso no protocolo, eu tenho que pensar nesses detalhes. O cegamento na fase de seleção e na fase de extração dos dados é extremamente importante. Ah, Ana, eu posso fazer e o outro pode conferir? Pode, mas você precisa trazer isso como um critério. O que aumenta a confiabilidade do seu dado? Se vocês fizerem de forma independente, se cada um tiver cego. Então, quando a gente pensa nesse nosso processo de construção, quando a gente pensa nesse nosso processo de como eu aplico a informação de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, eu tenho que lembrar o que aumenta a credibilidade do que eu faço. Outro ponto sensível é a escolha de ferramentas para a avaliação da qualidade dos estudos. Risco de viés. A gente tem que escolher a ferramenta que mais se adequa à nossa necessidade. Então, eu posso escolher qualquer ferramenta, desde que seja uma ferramenta que avalie a informação, sim. Mas, Ana, qual é a melhor ferramenta? Aí já é outra história. Eu, por exemplo, não recomendo utilizar as ferramentas do Instituto Joanna Briggs porque existem limitações para a interpretação de qualidade. Se você quiser avaliar a qualidade metodológica. Risco de viés são as ferramentas da colaboração Cochrane. Não tem outra alternativa melhor. Eles são os especialistas em revisão sistemática. Ah, eu posso usar outra escala? Pode usar, mas você tem que assumir as limitações dessa escala dentro daquele universo que está sendo feito. Então, quando eu penso em protocolo, eu tenho que pensar como que eu vou avaliar sistematicamente essa ideia. Como é que eu vou aplicar isso de maneira prática e objetiva? Como é que eu vou fazer a construção da informação científica? Por quê? Quem vai ler o seu protocolo precisa saber a etapa que você percorreu. Ah, não, mas eu estou fazendo a revisão integrativa, a revisão de escopo. É a mesma ideia de conceber a mesma prática? Em que sentido? Não é que é a mesma coisa. É que eu vou, essencialmente, seguir etapas, que é parte da estrutura do método. Método, gente, é teoria aplicada. Se você não aplica, é só teoria. Por isso que a gente precisa ter a teoria e a prática. Não tem outro caminho de se construir cientificamente sem a prática. Ai, porque eu não consigo escrever um artigo científico. Você faz todo dia? É rotina, é implementação de hábito. Não tem outra coisa. Não é diferente. Então, se você quer fazer revisão sistemática, você não tem que fazer uma revisão sistemática e dizer, opa, agora eu já sei fazer uma revisão sistemática. Você tem que repetir. Você tem que fazer isso várias vezes. A repetição que vai te ajudar de maneira objetiva na construção científica. Então, se você não repete várias vezes, você não vai avançar para você ficar bom naquilo. Então, produzir cientificamente é repetição. Repetição com qualidade, com amadurecimento e com construção científica de maneira mais objetiva. Em qualquer área, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer circunstância que você vivencie. Bom dia, aqui pelo YouTube! Então, quando a gente quer aplicar um conhecimento científico, a gente precisa pensar em etapas e protocolos. Bem, além da qualidade da informação, que é muito importante, e crítica científica, você precisa pensar como eu analiso os meus dados. A análise de dados é muito importante.
Olha, eu vou lhe dizer, a base para que a pessoa seja um cientista, um pesquisador e um crítico científico, de fato, é minimamente ela saber interpretar o que aqueles resultados querem dizer. Então, se você não entende isso, é importante estudar análise de dados. É importante estudar a crítica da informação. É importante pensar isso de maneira prática. A análise de dados é o que reflete de maneira prática o que está sendo produzido cientificamente, especialmente quando nós estamos conduzindo um estudo de revisão. Se eu conduzo um estudo de revisão, eu preciso analisar aqueles dados de uma maneira crítica. E essa avaliação se dá por meio da meta-análise, quando você quer elevar a qualidade da sua evidência científica. Tá? Ana, todo estudo precisa ter meta-análise? Às vezes não vai ser possível, não tem dados suficientes para que você consiga fazer uma meta-análise. Mas todo estudo que eu posso fazer uma meta-análise, eu tenho que fazer uma meta-análise? Tem que fazer uma meta-análise. Por muito tempo se criticava o seguinte: se a heterogeneidade for alta, você não deve fazer uma meta-análise. Não. Você deve fazer uma meta-análise e criticar aquela informação. A heterogeneidade foi alta da informação, ou seja, os estudos são muito diferentes entre si, são estudos que são discrepantes, que realmente têm resultados que vão ter perspectivas diferentes. Eu vou fazer a meta-análise? Vai e vai criticar. Eu vou criticar o meu próprio trabalho? Vai criticar, porque o autor tem essa função de dizer: olha, eu tenho resultados com heterogeneidade alta. Eu preciso que as pessoas façam mais pesquisas básicas. Com essa evidência, eu não consigo tirar uma conclusão para tomar uma decisão, porque a revisão sistemática ela é feita para tomada de decisão. Então, se eu conduzo a revisão sistemática, eu não consigo tomar uma decisão para gestão, para clínica, para o que eu penso de forma aqui prática, eu entendo que mais pesquisas precisam ser feitas. Por isso que é valorizado essa questão de, a partir de uma revisão sistemática, você pensar na remodelação científica daquele tema e pensar numa justificativa. Por exemplo, se for o caso de fazer um clinical trial, que é um estudo de intervenção, em que você vai avaliar, por exemplo, algo que você queira perceber, por exemplo, uma técnica ou uma medicação, e você também vai fazer um estudo observacional, se você não pode fazer uma intervenção por questões éticas. Então, a gente precisa começar a abrir o nosso horizonte em relação a essa aplicação. Outro dia eu fui numa consulta médica e aí foi interessante que a médica perguntou assim: não, eu estava olhando um trial sobre determinada informação, porque diz que não deve usar tal medicação por causa disso. Aí outro trial diz que deve usar a medicação. Eu falei assim: olha, se existe entre os ensaios clínicos uma discrepância de informação e os dois aparentemente são de boa qualidade metodológica, você não vai tomar uma decisão de implementar na sua prática clínica algo que seja relacionado com o ensaio clínico randomizado, que foi produzido por um ensaio clínico randomizado. Você tem que tomar uma decisão por algo que foi produzido por uma revisão sistemática, uma boa revisão sistemática. Então, veja o poder da revisão sistemática, de resolver conflitos. Então, o seu protocolo ele precisa ser muito, muito bem estruturado. Por quê? Você está usando uma revisão para resolver conflitos. E se você não é transparente, não estrutura isso e não mostra o que você quer, você não vai estar ajudando a resolver conflitos. E se você não está ajudando a resolver conflitos, significa que você possa ter desenvolvido um trabalho que não é suficientemente bom. Então, quando eu penso em revisão sistemática, eu penso em transparência. É muito importante que isso aconteça. Bem, então, se você quer tomar decisões, pense na revisão sistemática. Se você não tem uma revisão sistemática, pense no ensaio clínico randomizado. Se não tem um ensaio clínico randomizado, vá para os estudos observacionais do alto escalão. Estudo observacional do alto escalão, estude coorte. E olhe
a aplicação metodológica. Olha se o método é bom. Então, a gente vai costurar essa informação de uma maneira mais prática. Por isso que a revisão sistemática, ela é uma lupa. Eu amplio os meus resultados dos estudos e não um tipo de estudo essencialmente, um tipo de pesquisa que eu estou conduzindo, mas um tipo de evidência que eu estou ampliando e eu consigo enxergar a informação de uma maneira diferenciada, de uma forma mais prática e assertiva. Olha, o lugar que vocês podem utilizar para cadastrar as revisões sistemáticas de vocês tem números, mas eu vou deixar aqui 3 indicações, tá? Uma indicação é o site Prospero, que é um site que foi direcionado para ser realmente um site de cadastro de revisões sistemáticas. Então, vocês podem utilizar, tá? Esse site de maneira muito tranquila e hoje a maioria das revisões da área da saúde estão lá cadastradas. É público, é gratuito e você pode utilizar. Tem o Instituto Joanna Briggs, mas esse já é uma versão paga, não é todo mundo que consegue cadastrar sua revisão sistemática por lá, tá? Então é paga. Então você também pode cadastrar, é uma opção de fazer. E uma terceira opção, que é uma opção recente, é o Open Science Framework, que você pode, inclusive, cadastrar revisões que não são revisões com trabalhos com seres humanos. Então, é uma opção. E uma outra opção é você publicar em forma de artigo científico o protocolo da sua revisão sistemática, se não abarcar essas opções, tá? Então, fica essa dica, tenha atenção e pense como alternativa para você essas opções de como fazer esse cadastro e também como você pode avançar. Não é possível consultar os protocolos que estão cadastrados no site pago. Essa é uma limitação, por isso que as pessoas não escolhem o site pago, escolhem o Prospero, tá bom? Então é isso, tá, gente? Até a próxima!